Se você tem entre 70 e 80 anos e ainda consegue fazer essas 8 coisas simples, você é um tesouro raro. E, segundo a ciência, você pode já ter o que é preciso para viver bem além dos 100 anos. Vou mostrar exatamente o porquê nos próximos minutos. Mas primeiro, preciso que você pare de pensar na idade apenas como o número de velas no seu bolo de aniversário. Depois de mais de 3 décadas de prática médica, posso afirmar com certeza que o ano escrito na sua certidão de nascimento revela muito pouco sobre quanto tempo você viverá, ou com que qualidade de vida você viverá. Ao longo dos anos, vi pessoas de 64 anos que já se sentiam desanimadas com a vida. Sua energia estava se esvaindo, seus olhos perdendo o brilho, seus corpos desacelerando de uma forma que parecia uma rendição. E também vi pessoas de 81 anos entrarem no meu consultório com a vivacidade, a força e a clareza mental de alguém com metade da idade. Por muito tempo, pensei que essa diferença fosse sorte ou genética. Eu estava enganado. A verdadeira diferença reside em um conjunto específico de habilidades mensuráveis. A ciência agora confirma que essas habilidades estão entre os indicadores mais fortes de longevidade, independência e o que os pesquisadores chamam de vitalidade funcional. A capacidade de realmente viver a vida, e não apenas sobreviver. Um estudo marcante publicado no Journal of the American Medical Association acompanhou mais de 43 mil adultos com 65 anos ou mais durante 12 anos. As descobertas foram impressionantes. Aqueles que preservaram 8 habilidades físicas e cognitivas específicas até os 70 e 80 anos apresentaram 67% menos probabilidade de serem internados em uma casa de repouso, 72% menos probabilidade de desenvolver demência. E viveram, em média, 11 anos a mais de plena independência. 11 anos. Pense nisso por um momento. 11 anos a mais para ver os netos crescerem. 11 aniversário a mai. 11 manhãs tranquilas a mais com café e a luz do sol entrando pela janela. E, mais importante, 11 anos a mais de dignidade. A capacidade de viver a vida em seus próprios termos. E vou lhe dizer agora mesmo. O segundo item desta lista vai realmente surpreendê-lo. É algo que a maioria dos médicos ignora, algo que nenhuma empresa farmacêutica lucra, mas que pode ser um dos indicadores mais fortes de se o seu cérebro permanecerá afiado até os 90 anos. Continue comigo, porque você não vai querer perder. Antes de começarmos, deixe-me perguntar algo diretamente. Quantos anos você tem e qual atividade física faz você se sentir mais vivo? Eu leio todos os comentários. Cada um deles. Suas experiências importam. Não apenas para mim, mas para outras pessoas nesta comunidade que precisam ver que viver bem aos 70, 75, 80 anos e além é absolutamente possível. Vamos do número 8 ao número 1, do impressionante ao extraordinário. Se você ainda consegue fazer essas 8 coisas, você não é apenas saudável. No sentido mais científico possível, você é algo raro. Vamos começar. Número 8. Você consegue se levantar do chão sem usar as mãos. Parece simples demais, mas não subestime. Esse movimento simples é um dos indicadores de expectativa de vida mais importantes já estudados. Um amplo estudo realizado em São Paulo, Brasil, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, acompanhou mais de 2.000 adultos por 6 anos. Os resultados foram surpreendentes. Pessoas que precisavam usar as mãos e os joelhos para se levantar do chão tinham de 5 a 6 vezes mais chances de morrer durante o período do estudo do que aquelas que conseguiam se levantar com pouco ou nenhum apoio. Eis porque isso é importante. Após os 65 anos, o corpo perde rapidamente fibras musculares de contração rápida, as responsáveis pela força explosiva.
Essas fibras diminuem em até 35% por década após os 65 anos. São as mesmas fibras que te protegem quando você tropeça, te seguram quando você escorrega e te ajudam a se levantar do chão. Não se trata apenas de força. Trata-se de sobrevivência. As quedas são uma das principais causas de morte por lesão em adultos com mais de 65 anos. Levantar-se do chão testa a força das pernas, a estabilidade do tronco, a mobilidade do quadril e a coordenação do sistema nervoso, tudo ao mesmo tempo. Certa vez, tratei uma senhora de 74 anos chamada Margarete, que havia caído 2 vezes em um ano. Ela não conseguia se levantar sem se apoiar em uma cadeira. Após meses de treinamento específico, exercícios no chão, faixas de resistência e caminhadas diárias, ela recuperou totalmente sua independência. Ela me disse algo que nunca esquecerei. Sinto que recuperei minha confiança. Essa confiança não é emocional. É uma questão de sobrevivência biológica. Se você quiser manter essa capacidade, pratique sentar-se de pernas cruzadas no chão 2 vezes por semana e levantar-se sem usar as mãos. Combine isso com treinamento de força para as pernas e ingestão adequada de vitamina D, já que pesquisas de Harvard associaram a deficiência de vitamina D à perda muscular acelerada após os 65 anos. Número 7. Você consegue se equilibrar em uma perna só por pelo menos 10 segundos? Isso pode parecer um truque de festa, mas está longe de ser trivial. Um estudo de 2022 publicado no British Medical Journal, envolvendo mais de 17 mil adultos, descobriu algo notável. Pessoas que não conseguiam se equilibrar em uma perna só por pelo menos 10 segundos apresentaram um risco 84% maior de morte por qualquer causa ao longo da vida. Década seguinte. O equilíbrio é uma janela para o seu sistema nervoso. Quando você fica em pé sobre uma perna, seu cerebelo, sistema do ouvido interno, olhos, articulações e medula espinhal se coordenam em tempo real. Após os 70 anos, esse sistema enfraquece, a menos que seja ativamente exercitado. Pense nisso como uma rede telefônica. Se as linhas não são usadas, elas se degradam. A solução é simples. Fique em pé sobre uma perna enquanto escova os dentes, 30 segundos de cada lado, de manhã e à noite. Conforme for melhorando, tente fechar os olhos para aumentar a demanda neurológica. O magnésio também desempenha um papel importante. Pesquisas da Universidade de Vermont mostram que o magnésio é essencial para a comunicação neuromuscular e quase 80% dos adultos com mais de 70 anos têm deficiência dele. Número 6. Você consegue caminhar 400 metros sem parar. 400 metros pode parecer pouco, cerca de 4 quarteirões, mas é um dos indicadores mais fortes de sobrevivência em idosos. Pesquisas da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh descobriram que a resistência à caminhada e a velocidade da marcha estão entre os indicadores mais confiáveis de longevidade, às vezes até mais preditivos do que o colesterol ou a pressão arterial. Caminhar essa distância continuamente exige coordenação entre o coração, os pulmões, os músculos e o sistema circulatório. Após os 75 anos, a capacidade aeróbica diminui cerca de 10% por década. As mitocôndrias, as usinas de energia dentro das células, também diminuem em número e eficiência. Mas caminhar regularmente muda isso. Estimula a biogênese mitocondrial, o que significa que seu corpo cria novas estruturas produtoras de energia. Este é um dos mecanismos anti-envelhecimento mais poderosos disponíveis. Caminhe ao ar livre em terrenos irregulares sempre que possível. Desafie seu cérebro e seu corpo juntos. Aumente a distância gradualmente a cada semana. Alguns estudos também sugerem que a coenzima Q10 pode auxiliar na eficiência mitocondrial em adultos mais velhos.
Número 5. Você consegue conversar enquanto realiza uma atividade física. Essa habilidade parece comum, mas revela algo importante sobre a saúde do cérebro. Caminhar enquanto fala, cozinhar enquanto conversa ou cuidar do jardim enquanto responde naturalmente exige coordenação entre múltiplas redes cerebrais. Quando as pessoas começam a parar de andar para falar, os pesquisadores chamam isso de parar enquanto fala, e está associado a um declínio cognitivo mais rápido. Por quê? Porque a multitarefa ativa o córtex pré-frontal, a memória de trabalho e os sistemas de planejamento motor simultaneamente. Um cérebro saudável integra esses sistemas de forma fluida. Um cérebro em declínio tem dificuldades. Pense no seu cérebro como uma cidade. As ruas são as conexões neurais, os bairros são as funções e a multitarefa é o trânsito da hora do rush. Um cérebro que lida com o trânsito da hora do rush de forma eficiente está funcionando em alto nível. Pratique isso diariamente. Combine tarefas físicas e mentais intencionalmente. Combine com ácidos graxos ômega 3, especialmente DHA, que fortalece a integridade da mielina e melhora a comunicação neural. Número 4. Você consegue ler textos de tamanho padrão sem precisar ampliá-los. A visão não se resume apenas à acuidade visual, ela reflete a saúde do cérebro. Um estudo da Universidade de Michigan com quase 3.000 adultos com mais de 65 anos descobriu que problemas de visão não tratados estavam ligados a um declínio cognitivo 2,5 vezes maior. O olho é literalmente uma extensão do sistema nervoso. A retina, o nervo óptico e a mácula refletem a saúde neurológica subjacente. Após os 70 anos, a sensibilidade à luz e a inflamação aumentam. Isso pode acelerar doenças como a degeneração macular. A luteína e a zeaxantina, encontradas em vegetais folhosos verdes, demonstraram reduzir significativamente o risco. O zinco ajuda a transportar esses nutrientes para a retina. Reduzir a exposição à luz azul à noite também ajuda a proteger as células da retina do estresse oxidativo. Número 3. Você consegue se lembrar de uma lista curta após 30 minutos. Se alguém lhe disser 4 itens e você conseguir se lembrar deles meia hora depois, você está testando uma função fundamental chamada recordação verbal tardia. Este é um dos primeiros indicadores da saúde do hipocampo. O hipocampo é o centro da memória do cérebro e uma das primeiras regiões afetadas pela doença de Alzheimer. Pesquisas da Johns Hopkins mostram que adultos com forte capacidade de recordar informações tardiamente apresentam um volume hipocampal significativamente maior. O lado animador é que o hipocampo continua a gerar novos neuroníons ao longo da vida. Exercícios físicos, aprendizado de novas habilidades e atividades cognitivas estimulam esse processo. Até mesmo exercícios aeróbicos isolados demonstraram aumentar o volume do hipocampo. Número 2. Você ainda sente entusiasmo genuíno pelo futuro. Isso não é apenas emocional, é neurológico. Isso reflete o sistema dopaminérgico, a rede de motivação e antecipação do cérebro. Após os 70 anos, os receptores de dopamina diminuem significativamente, especialmente em regiões do cérebro relacionadas à recompensa. Quando esse sistema enfraquece, as pessoas frequentemente perdem o interesse pelo futuro. A vida começa a parecer monótona ou vazia. Isso é chamado de anedonia e é um sério indicador de declínio cognitivo. Um estudo de longo prazo da Rush University descobriu que pessoas com forte propósito e expectativa viveram significativamente mais e apresentaram menor risco de Alzheimer. A solução é simples, mas poderosa. Crie algo para. Aguarde ansiosamente cada semana. Não precisa ser nada grandioso, apenas algo novo. Uma refeição, uma ligação, uma caminhada, uma visita. A novidade é um remédio para o cérebro.
A conexão social também é extremamente importante. O isolamento aumenta o risco de mortalidade, enquanto conexões significativas protegem a saúde cerebral. Número 1. Você consegue dormir a noite toda e acordar revigorado. Este é o alicerce de tudo. O sono não é passivo. É um dos processos biológicos de reparação mais ativos do corpo humano. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza que remove toxinas, incluindo a beta-amiloide, a proteína associada à doença de Alzheimer. Pesquisas mostram que esse sistema é muito mais ativo durante o sono do que durante a vigília. Após os 65 anos, o sono profundo diminui naturalmente. Isso leva ao acúmulo de toxinas e ao envelhecimento cognitivo acelerado. Mas o sono pode ser melhorado. Mantenha uma rotina consistente. Exponha-se à luz solar pela manhã. Mantenha o quarto fresco. Evite álcool antes de dormir. Considere o uso de magnésio e glicina, que podem auxiliar em estágios mais profundos do sono. Uma paciente que tratei, uma senhora de 72 anos chamada Patrícia, não dormia bem há anos. Depois de seguir uma rotina de sono estruturada, ela começou a dormir a noite toda em 2 meses. Sua memória, equilíbrio e energia melhoraram drasticamente. Dormir não é opcional. É a base da saúde do cérebro e do corpo. Se você ainda consegue fazer essas 8 coisas aos 70 ou 80 anos, você não está simplesmente envelhecendo. Você está prosperando em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança. E se algumas dessas habilidades diminuíram, não é tarde demais. O corpo humano permanece notavelmente adaptável, mesmo em décadas posteriores. Independência não é apenas prática. É dignidade. É poder viver a vida em seus próprios termos, mover-se livremente, pensar com clareza e se reconhecer no espelho com orgulho. É disso que se trata. Se esta mensagem lhe tocou, compartilhe-a com alguém que precise dela. E reflita sobre qual dessas 8 habilidades mais lhe surpreendeu. E qual você começará a melhorar primeiro. Sua história importa mais do que você imagina.